Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Cristiano Lopes e esse é o programa Semeando Vida. Como é bom a gente estar junto, conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, você que está sempre junto conosco aí pela Rádio Sudoeste, pelas mídias sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Falando em mídia social, vai lá no YouTube fazer um pedido, né? Esse é o tempo de estar levantando aí os pregadores desse tempo, né? Os pensadores. Então, lá no YouTube tem a nossa página da Igreja Evangélica Semeando Família. Te convido a você curtir, né? Fazer parte, se inscrever, fazer parte dessa grande família. E tem um canal meu lá também, de uma palavra, uma reflexão de Deus. É só um pensamento. Participe, seja edificado e propague aquilo que é a palavra do Eterno. Pastor Márcio, eu acredito que todo ser humano, né, agora ainda mais, está vivendo um tempo de algo que não gostaria, né, de estar vivendo. Antigamente nós vivíamos isso. Aquela pessoa que, há um acidente de carro esses dias, né, o senhor de uma forma muito imprudente, barbeiro, bateu com o carro, arranhou o carro do vizinho, não foi isso? Isso foi sem querer, não foi? Isso eu não gostaria de estar vivendo aquilo dali, né? E o procedimento foi lá, vem cá, arranhei teu carro, eu estou triste, mas eu tenho que resolver esse problema. Ninguém gosta de viver algumas... Brincando, tá? Não foi imprudência, não, foi um acidente. A gente não gosta de viver algumas coisas, né? Eu estava vivendo com o carro, bati no buraco, estoura o pneu. Caraca, tô vendo algo que não é legal. Mas são acidentes que acontecem. O pior é algo que vem, que você não tem o que fazer. Você não tem como consertar o carro, você não tem como consertar o pneu, você não tem como ajustar algumas coisas porque está além de você. E é um pensamento ao qual o senhor trouxe um sentimento numa quarta-feira na igreja, né, pregando na igreja. Noé, ele estava vivendo algo bem complicado. Noé, ele tem a revelação de fazer algo que talvez ele não gostaria de fazer, que deu um trabalho, foi um trabalho para burro que aquele cara trabalhou, em toda uma construção, serviu de chacota, porque um monte de gente não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Esse cara é doido, esse cara é perturbado. E de repente acontece aquilo que Deus traz como revelação. O engraçado é, o povo está vendo, né, os animais entrando na arca, casalzinho por casalzinho, né, sem briga, sem contenda, né, e mesmo assim eles não acreditaram naquilo que Deus havia falado. E apesar disso tudo estar acontecendo, daqui a pouco está lá, não é, dentro da arca, né, trancado, sem leme, Deus direcionando tudo, mas vivendo algo que ele não gostaria de viver. Feliz porque estava guardado, feliz porque estava em Deus, estava em segurança, mas não era algo que ele queria viver, ainda que estivesse segurança em Deus. Quem estava do lado de fora também não queria estar vivendo aquilo. Quem gostaria de estar vivendo diante de uma situação, está vendo o dilúvio chegar? Alguns estudiosos dizem que o povo caminhava um dia e a água alcançava esse povo durante o dia. Então, eles começaram a não ter como dormir, porque a água estava chegando cada vez mais perto. Então, a pessoa conseguia dormir uma noite de sono e no dia tinha que continuar caminhando, mas tem que encontrar comida, tem que encontrar abrigo e a água está chegando. Chegou ao ponto de não conseguir mais e isso veio a acontecer, que todas as pessoas vieram a morrer como a palavra de Deus se cumpre. Mas não estava guardado. Pastor, nós estamos vivendo essa situação, né? Se correr, né, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, tem muitas pessoas hoje que não estão entendendo esse tempo e ao invés de estarem guardados em Cristo, guardados no Senhor, ainda que estejam vivendo algo que não gostariam, estão aí fugindo de algo, fugindo da disciplina, fugindo do confronto, por medo de tomar uma posição, de estar no lugar onde não seria agradável, mas onde tem promessa e presença de Deus. Eu posso entender, para que a agonia ali agonia entre aspas, né, de Noé foi maior do que a dos outros. Por quê? Porque os outros, a água subiu e eles morreram. Acabou. Entende? Durou um tempo. A de Noé não, cara, durou um ano. E ele ali, muito sem saber o que estava acontecendo, no sentido assim, o que vai ser depois disso aqui? Mas aí eu entendo também que ele estava guardado, como o senhor disse, debaixo daquilo que foi a palavra de Deus. Deus falou, vai fazer, vai entrar com a tua família, está guardado. Aí eu entendo que o que alegrava o coração de Noé é de sentir esse cuidado de Deus com a sua vida e com a sua família. Né? Ele quando ficou 120 anos para construir uma arca,
Mas imagina o trabalho que deu, mas mas Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da gente. Então, esses que ficaram de fora, que não se arrependeram, que não mudaram, aí, resumindo, veio a morte. Mas o cara que entendeu, né, e ainda no tempo de dificuldade se manteve fiel, foi guardado. Nesse tempo de hoje é a mesma coisa, pastor. Existem pessoas que estão agindo de diversas maneiras. Qual é a maneira que eu tenho que agir? A maneira que Deus quer que eu haja, cara. Então não tem o que fazer. Nós não temos poder para fazer nada a não ser confiar em Deus, não ser continuar orando, fazendo a nossa parte. Mas na realidade, pastor, antes do dilúvio, o que causou o dilúvio foi a atitude antes. Não estou dizendo que esse tempo que a gente está vivendo por conta de atitudes que as pessoas tiveram antes. Mas a gente precisa entender que a Bíblia diz que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, cara, a gente precisa nesse tempo refletir, porque como passou o dilúvio, isso aí vai passar também. Aí a gente entende que, Noé deve ter sido da arca mais crente do que antes, né, pastor? Mais crente. Não. Mas não era esse o entendimento? Cara, ele vai sair daí, mas não. Então tem gente que vai sair dessa quarentena pior do que quando entrou, pastor. E a minha preocupação como pastor e a do senhor também será que esse povo esfriou? Será que esse povo desviou? Quando eu falo esse povo, estou falando no geral, né? Porque a gente é assim, cara. Você fica um tempo fora, você acostuma com aquilo que está fora. Passa um tempo no lixão e na primeira hora ali você vai ficar enjoado. Passou uma horinha, você já acostumou com o cheiro daquele lugar. Então a gente não pode acostumar com isso, com a frieza que pode vir pós-quarentena, né? Ou em meio de quarentena. A gente precisa ficar ligado com isso, né? Essa é uma preocupação. A expressão, né, de Noé sair depois de ver tantas coisas, né, e ainda, de uma certa forma, não tá tão crentão, né, é a consciência que a gente tem da falta de vergonha na cara de um monte de gente, né. A cada manhã, você, filho de Deus, não importa. Tem pessoas que enterraram entes queridos, pessoas próximas, né, isso traz tristeza. Quem fica feliz em enterrar um marido, um filho, um pai? Ninguém fica. Não importa se pelo Covid ou qualquer outro motivo, entenda isso. Parece que o vírus, né, algumas pessoas sentem assim, porque trouxeram isso para mim. Pastor, por que Deus fez isso? Peraí. Senão que a bala perdida, o Covid, qualquer outra situação, qual é a associação com Deus nesse sentido? Isso tem a ver com algo que é o ser humano, há uma fragilidade do ser humano. Estamos expostos, o Senhor falou sobre isso, não poupou o seu próprio filho. A gente precisa ter essa maturidade, mas nessa construção é quando a pessoa, vivendo essa circunstância, não consegue ver Deus naquilo que é o livramento, a libertação. Deus recolhe para si um pai, Deus recolhe para si um amigo, Deus recolhe para si um parente, tirou daquilo que é um sofrimento que eu, o Senhor, nós continuamos, né? Aquela pessoa é resgatada, vai para o céu, está com Deus, né? Se tiver Jesus. Mas nós continuamos naquilo que é o propósito, a gente não sabe o dia de amanhã. E a cada manhã o Senhor nos dá a oportunidade de glorificar o nome dEle com mais um dia de vida. Isso é graça, isso é favor imerecido. E ao invés de muitos ficarem alegres, parece que ficam mais tristes, pastor. É verdade. A gente precisa entender isso. O dilúvio passou e Noé, toda a experiência que ele teve antes, parece que caiu por terra depois, né? Ele era para ter saído, mas, cara, que Deus fez, né? Mas não foi esse o caso. Mas eu creio, irmão, com a tua vida, a nossa vida será diferente. Não se corrompa, não se contamine, não desanime, né? Deus que fez a promessa, Ele vai cumprir as promessas, então se mantenha na posição que Deus quer que você esteja. Quando tudo isso passar, cara, você entender que Deus quer você mais crente do que antes, né? Para ver aí o nome dele ser glorificado. Querido, obrigado pelo carinho, pela audiência. Um beijo no teu coração, a paz do Senhor e fique com Deus.